rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento eu ainda vou estar comentando com vocês sobre o Fla-Flu, né, rapaziada? Um vídeo que algumas pessoas me pediram sobre o jogo de ontem. Vocês viram que eu estive na arquibancada, compareci na final, mas muitas pessoas pediram para eu comentar sobre o jogo em si, né? Aquela resenha que vocês estão acostumados que eu faço muito de casa, né? Assisto o jogo na televisão e depois gravo aquele pós-jogo. Algumas pessoas me pediram, pô, grava uma resenha sobre o Fla-Flu, como você viu o jogo da arquibancada ao lado dos torcedores. E eu passou o dia em si, eu fiquei pensando nessa ideia, falei, cara, gravo ou não gravo? Já postei o conteúdo sobre esse Fla-Flu na arquibancada e eu resolvi gravar, resolvi trazer para vocês aqui o que eu vi da arquibancada no Fla-Flu, né, rapaziada? Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse Fla-Flu que repercutiu bastante, vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações. Sua inscrição aqui é muito importante para que esse canal aqui venha crescer, para que esse trabalho aqui venha alcançar outras pessoas. Aqui geralmente a gente está comentando sobre os principais clubes brasileiros, clubes grandes. Vocês podem reparar que tem aqui os copos do Flamengo, tem um Tricolor aqui, tem um Vasco ao lado e tem um Botafogo ali, rapaziada. Fora os outros clubes que eu comento aqui com frequência nesse canal. E nas playlists tem separado os principais assuntos. Tem ali os clubes cariocas, os clubes brasileiros em geral, além do jogo, arquibancada, torneio de favela, o campeonato está tendo aqui no Morro e muito mais. Então seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. E rapaziada, o Fla-Flu de ontem em si, o jogo foi um jogo muito bom em si, né? Uma carga absurda dentro de campo, uma adrenalina. Nos arredores da arquibancada em si, não vou nem dizer da arquibancada, os arredores do estádio, antes mesmo de ir para a arquibancada, eu vi muito otimismo da parte dos flamenguistas, né? Muita gente acreditando, muita gente confiante em si, no Flamengo, no time. E o que eu achei bacana foi tricolores e flamenguistas chegando lado a lado, sem separação, sem brigas, sem tretas, isso antes do jogo, sabe? Eu achei muito bom o clima em si. Eu fiquei um tempo ali na parte de fora do Maracanã, registrando as pessoas chegando, conversando com amigos, com parceiros, até ir para a arquibancada. E depois que eu cheguei na arquibancada em si, uma festa absurda dos torcedores, né? Não só do Flamengo, mas do Fluminense, né? Eu estava ali no setor oeste, ali na parte central do campo, um pouco acima do banco de reserva, então deu para ver o jogo muito bem em si, o campo, as torcidas. Primeiro tempo assisti ali ao lado do lado do setor sul, né? Então eu vi de perto a festa dos tricolores. Aí no segundo tempo eu troquei em si pro lado da norte, aí fiquei ali do lado da torcida do Flamengo, mas foi uma festa absurda das torcidas em geral em si. Antes da bola rolar, uma festa muito boa em si dos flamenguistas, os tricolores também responderam muito bem, sabe? E ali, quando começa a partida, a torcida do Flamengo começa a fazer um pouco mais de festa. A torcida do Flamengo empurra o time para conseguir o resultado, porque o Flamengo teria uma tarefa em si muito difícil, muito complicada ali, né? Muito difícil em si reverter um resultado contra o Fluminense. Retrospecto atual do Tricolor, o Fluminense atualmente é o time que tem vencido o Flamengo. O Fluminense é esse time que está incomodando o Flamengo nos últimos jogos. Então, a torcida do Flamengo que estava na arquibancada, todo mundo tinha essa consciência, né? Tinha a noção do que ele poderia fazer na arquibancada para empurrar o Flamengo. Foi o que a torcida fez, né? Só que dentro de campo, um Flamengo que esbarrou nos seus próprios problemas. O Flamengo não teve construção de jogadas, o Flamengo estava bagunçado em campo, todas essas coisas. Ainda assim veio o primeiro gol, né? Veio o primeiro gol e depois do primeiro gol do Gabigol, a arquibancada incendiou, rapaziada. O estádio veio abaixo, só a torcida do Flamengo cantando, só o Maracanã pulsando em si, os torcedores. E o Fluminense sentiu o golpe ali nesse momento do jogo, né? O Fluminense sente, e nesse momento eu achei bem interessante. Até quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando um pouco nisso, porque eu vi de perto a angústia dos tricolores, né? Vamos relembrar aqui, o Fluminense ficou de fora da Libertadores depois de ter uma vantagem, né? De fazer uma vantagem no primeiro jogo e no segundo jogo deixar escapar a vaga na Libertadores. Então, o tricolor já estava preocupado. Antes mesmo do jogo eu vi muitas pessoas comentando, cara, eu tenho medo da vantagem do Fluminense, não é nem tanto do Flamengo, eu tenho medo do próprio Fluminense com uma vantagem. Então, o tricolor já está acostumado com um clube relacionado à vantagem, né? Então, quando vem 1-0 do Flamengo, vem a preocupação. Deu para ver nos olhos dos tricolores, tinha tricolor do meu lado, na minha frente em si, flamenguista na minha esquerda, então estava tudo misturado ali no setor oeste, rapaz. Então eu vi
a preocupação dos tricolores, né? A torcida do Flamengo cantando, Flamengo com 1-0 no placar, tudo a favor do Flamengo, né? E aí acaba que o Fluminense tendo mais espaço para jogar, o Flamengo todo bagunçado, sem meio de campo, o João Gomes correndo sozinho, o Fluminense consegue empate, gol do Cano, né? E ali, antes do gol do Cano em si, rapaziada, eu percebo o Fluminense bem organizado, o Fluminense tranquilo, distribuído em campo, sabe? Ganso com uma partida absurda, dominando ali no meio de campo, botou o Flamengo na roda, o Flamengo correndo para um lado para o outro, o Ganso só com um tapa na bola já virava o jogo, já deixava o companheiro em boas condições. O André no meio de campo também, um leão, um absurdo. O que esse moleque correu, o que esse moleque desarmou nesse jogo de ontem, na final, uma coisa de maluco, sabe? Então, esses dois jogadores em si mandaram ali no meio de campo, né? No Flamengo tinha o João Gomes correndo por todo mundo ali, tentando marcar, mas ficou tudo sobrecarregado só para ele. E no Fluminense a organização, né? O Fluminense bem distribuindo, saindo no contra-ataque, tendo espaço para atacar. Gustavo Henrique numa partida, numa noite em si, bem abaixo em si, falhando defensivamente. Ali no gol do Fluminense deu para perceber um pouco disso. O Fluminense tranquilamente trocando passes, tabelinha, sem nenhum problema. O Cris Silva ali naquela parte esquerda do campo, com uma liberdade absurda para jogar, sem tanto problema. Então, o Fluminense teve muito espaço para atacar, empatou o jogo e aí o Maracanã veio abaixo. E aí vieram os tricolores para cima, a torcida cantando o tempo todo. Terminou o primeiro tempo, 1-1, a torcida do Fluminense cantando, a torcida do Flamengo sente em si o resultado. Vem o segundo tempo e aí continua predominando a torcida do Fluminense, né? Depois eu fui pro lado da Norte, fiquei ao lado dos flamenguistas, né? A maioria flamenguista ali daquele lado, do lado esquerdo da Oeste, perto da Norte, a maioria flamenguista ali. E lá de longe eu vi a torcida do Fluminense cantando na Sul, né? Deu para aquele som que ecoou todo o estádio, né? Então, ali o Fluminense, digamos que estava confortável no placar, 1-1, todas essas coisas. Vem o pênalti pro Fluminense, aí o Cano vai pra bola, o Cano perde o pênalti e aí o Maracanã novamente incendeia, né? A torcida do Flamengo vem pra cima, aquele momento que você espera que o time vai ir pra dentro, que o time vai dar aquele gás a mais pela torcida, não acontece, né? Ali, nesse momento eu não vou nem dizer pra vocês que eu percebi a angústia dos tricolores, porque eu tava lá do outro lado, né? E aonde eu tava ali era a maioria flamenguista, né? Então não dá pra saber se os tricolores ficaram angustiados nesse momento, né? Porque foi um momento que o Neneca defende o pênalti e o Maracanã vem abaixo, né? Festa, loucura, incentivo, todas essas coisas, mas foi o Flamengo em si que, digamos que se enrolou no seu próprio jogo, né? Detalhe muito interessante na partida em si também, Paulo Souza na beira do campo, gritando o jogo todo, gesticulando, incentivando, falando para os jogadores onde que eles tinham que estar e os caras não correspondendo dentro de campo, né? E é até estranho isso tudo relacionado ao Flamengo, porque eu já vi partidas boas desse time do Paulo Souza, desse formato de jogo dele, da ideia de jogo que ele enxerga. Já vi partidas boas desse Flamengo, mas ontem foi uma zona. Ontem foi uma bagunça. Acho que dificilmente o Flamengo conseguiria fazer o resultado para levar para os pênaltis, ser campeão, sendo sincero, sabe? Acreditei, apoiei, incentivei na arquibancada, mas sendo sincero, acredito que seria muito complicado o Flamengo fazer 2 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis, sabe? E no final em si, o título do Fluminense, título merecido, porque se a gente for sincero, se a gente for observar o que aconteceu nos 2 jogos, a gente vai perceber que foi um Fluminense bem mais organizado em campo. O Fluminense fez um jogo bem mais inteligente. O primeiro jogo foi aquele característica que a gente está acostumado nos últimos Fla-Flu, o Fluminense se arriscando no final e deu certo. E o Flamengo cometendo os mesmos erros, erros individuais, às vezes falhas de um jogador especificamente. E aí no segundo jogo o Fluminense jogou confortável com a vantagem, mas foi um Fluminense bem superior, né? O Fluminense que atualmente tem tido bons números contra o Flamengo e um título para comemorar pra caraca, como estou vendo os tricolores até agora festejando. Os caras sacaneando todo mundo, tacando terror mesmo no WhatsApp, todas essas coisas, mas um título muito merecido, rapaziada. Pô, você depois de 10 anos você ser campeão estadual e ainda mais contra o Flamengo que poderia conquistar o tetracampeonato, algo inédito no clube, o Flamengo tetracampeão carioca, o Fluminense impediu isso e ainda conquistou em cima do Flamengo. É um gostinho a mais para todo tricolor, né? Vamos ser sinceros, né? Conheço amigos tricolores, parceiros, amigas também, que tem um gostinho a mais você vencer do Flamengo, ainda mais numa final. E pro tricolor ficou uma lição, né? Um time que eu já comentei outras vezes aqui com vocês, que esse time pode muito mais. Esse time pode jogar um futebol bem melhor, futebol mais vistoso, tem elenco, tem jogadores para isso. E pro Flamengo, muitas atenções. Um Flamengo que
já preocupa para a estreia na Libertadores. Tem estreia agora na Libertadores terça-feira, fora de casa, o clima não é bom, os torcedores apareceram no aeroporto para conversar com os jogadores, para ter um protesto com os jogadores saíram por uma saída do fundo em si do aeroporto e todas essas coisas. Então, o clima no Flamengo não é bom numa estreia de Libertadores, não. Então, o Flamengo já está com a atenção ligada para o restante da temporada, para os desafios que virão. Vem Libertadores, vem Copa do Brasil, vem Brasileiro. E o que vai ser do Flamengo? O que vai ser o trabalho do Paulo Souza? Então é muito complicado, né? Para o Fluminense fica, digamos que, uma parte mais confortável em si agora na temporada, depois de ver a decepção da Libertadores, a queda ali naquela fase eliminatória em si, prestes a entrar na fase de grupo, ficou a decepção, a revolta ali, mas um alívio, né? Um momento de alegria para o tricolor. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aí o que você achou desse jogo, desse Fla-Flu, desse jogo decisivo da final do Carioca. Eu comentei aqui para vocês um pouco o que eu observei da arquibancada. Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou você assistindo de casa, ou se você esteve presente na arquibancada. Então é isso, rapaziada. Tamo junto.